Atos dos Apóstolos. Capítulo 31. A mensagem atendida. De Éfeso, Paulo empreendeu outra viagem missionária, durante a qual esperava visitar uma vez mais os lugares que foram cenário de seu primeiro trabalho na Europa. Demorando-se por algum tempo em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, encontrou alguns que estavam prontos para ouvir-lhe a mensagem. Abrindo-se-me uma porta no Senhor, foi como declarou mais tarde, com referência a seu trabalho nesse lugar. Apesar de bem-sucedidos os seus esforços em Troade, ele não permaneceu ali muito tempo. O cuidado de todas as igrejas, e particularmente da igreja de Corinto, pesava sobre seu coração. Esperava encontrar Tito em Troade, e dele ouvir de como haviam sido recebidas, pelos irmãos de Corinto, as palavras de consolo e reprovação que lhes enviara. Mas nisso ele ficou decepcionado. Não tive descanso no meu espírito, escreveu com relação a essa experiência, porque não achei ali meu irmão Tito. 2 Coríntios capítulo 2, verso 13. Deixou, pois, Troade e atravessou para Macedônia, encontrando-se com Timóteo em Filipos. Durante esse tempo de ansiedade com respeito à igreja de Corinto, Paulo esperava pelo melhor. Todavia, às vezes, sentimento de profunda tristeza lhe varria o coração, pelo receio de que seus conselhos e admoestações pudessem ser mal entendidos. A nossa carne não teve repouso algum, escreveu mais tarde. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os caídos, nos consolou com a vinda de Tito. 2 Coríntios capítulo 7, verso 5. Esse fiel mensageiro trouxe as alegres novas de que maravilhosa mudança ocorrera entre os crentes coríntios. Muitos haviam aceitado as instruções contidas na carta de Paulo e arrependeram-se de seus pecados. A vida deles não era mais uma vergonha para o cristianismo, mas passaram a exercer poderosa influência a favor da piedade prática. Cheio de satisfação, o apóstolo enviou outra carta aos crentes de Corinto, expressando sua alegria de coração por causa da boa obra neles executada. Ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. 2 Coríntios capítulo 7, verso 8. Quando torturado pelo temor de que suas palavras pudessem ser desprezadas, sentiu algumas vezes pesar de haver escrito tão decidida e severamente. Agora folgo, continuou, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus atua arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. 2 Coríntios capítulo 7, versos 9 e 10. Esse arrependimento, produzido pela influência da divina graça no coração, levará à confissão e ao abandono do pecado. Tais eram os frutos que o apóstolo declarava terem sido vistos na vida dos crentes coríntios. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo. 2 Coríntios capítulo 7, verso 11. Por algum tempo Paulo estivera levando um peso no coração pelas igrejas, um peso tão grande que ele mal podia suportar. Falsos ensinadores haviam buscado destruir sua influência entre os crentes, inculcando-lhes suas próprias doutrinas em lugar da verdade do Evangelho. As perplexidades e desencorajamento de que Paulo se achava rodeado são revelados nestas palavras. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Agora, porém, uma causa de ansiedade estava removida. Ao receber as novas da aceitação de sua carta aos Coríntios, Paulo prorrompeu em palavras de júbilo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo.
Mas se somos atribulados, é por vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se atua suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 a 7. Expressando seu júbilo pela reconversão deles e crescimento na graça, Paulo tributa a Deus todo o louvor por essa transformação do coração e da vida. Graças a Deus, exclamou, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15. Era costume da época um general vitorioso numa guerra conduzir em seu retorno um séquito de cativos. Em tais ocasiões eram designados incensadores, e na triunfal marcha de regresso do exército, o suave odor era para os cativos destinados para a morte um cheiro de morte, o qual indicava estarem eles próximos da execução.